Oi, turminha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, sou professor de Geografia Humana do cursinho Helena Pignatari, do Unifesp Osasco. A aula de hoje vai ser sobre um conceito que a gente estuda na aula 1, que é o espaço geográfico. A gente vai dividir esse espaço geográfico em outros dois conceitos. Hoje eu acho que vai ser uma aula mais tranquilinha, mais rápida, mas os dois conceitos são o habitat, ou espaço rural, e o habitat ou espaço urbano. Vamos começar pelo espaço rural, no habitat rural, porque ele é o primeiro que acontece nas relações históricas e sociais da humanidade. O espaço rural ele é marcado pela relação mais direta entre o homem, né, a raça humana, e a natureza. O espaço rural, o primeiro momento de surgimento do espaço rural na história da humanidade se dá na Revolução Neolítica, tá? Que quando a gente estuda história ou antropologia, a Revolução Neolítica ela é o momento em que a raça humana passou a ser sedentária. Como assim? Antes, as diversas sociedades humanas ao redor do planeta viviam de caça e de coleta. Então, assim, a gente tinha que ficar migrando para onde os animais estavam. E a partir da Revolução Neolítica é quando a humanidade aprende a fazer agricultura e a pecuária. Então a gente passa a plantar e colher e criar animais para os diversos fins. Então é nesse momento que surge o primeiro habitat rural. Quando a gente pensa no habitat rural, no espaço rural, é muito comum que venha à cabeça, principalmente que a gente que é da cidade, a ideia mais ou menos, acho que vocês chegaram a ver Turma da Mônica, mas do Chico Bento, nossa, daquelas relações de morar no sítio mesmo, essas coisas. Isso é o habitat rural, tá bom? Faz parte do habitat rural, mas isso não necessariamente define o que é o habitat rural. No habitat rural, a gente tem diversas formas de produção no habitat rural, certo? O que a gente pode falar um pouco? No habitat rural, que é exatamente tudo que não é urbano, é a parte onde a gente não tem as cidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quando for falar de habitat urbano, a gente tem vários modos de produção, a questão do setor primário da economia. E o que é o setor primário? O que é a questão disso com o habitat rural? É exatamente no habitat rural que a gente produz os alimentos. Em larga escala, assim, em grande maioria, a gente produz os alimentos no habitat rural. Isso sempre foi assim. E tem várias formas de você fazer isso. Eu não vou especificar cada uma delas, porque a gente vai fazer isso na outra aula. Mas para vocês saberem como funciona, a gente pode ter o espaço rural tradicional de família, o espaço rural tradicional, que é essa ideia do Chico Bento que a gente tem. Que, por exemplo, pode ser no modo de produção, e é muito provável que seja no modo de produção, de pequenas propriedades, ou de agricultura familiar, ou de agricultura de subsistência. São vários nomes para esse modo tradicional. Que basicamente existe uma família, uma comunidade de famílias que plantam os seus alimentos, alface, não sei, depende do que cada família planta, e aí elas utilizam isso para si e depois o excedente elas comercializam entre umas às outras em uma comunidade local ou, por exemplo, quando a gente for falar de divisão regional do Brasil, que isso é bem mais lá na frente, a gente vai ver que isso abastece as cidades. O excedente dessa produção familiar que abastece as cidades, principalmente no Nordeste, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, o CEASA, né, e o CEAGESP, que são grandes feiras de agricultura. Né? Um lugar que você vai para comprar e vender a sua produção familiar, por exemplo. Então, assim, isso é o tradicional que a gente vê. Mas não necessariamente existe só esse modo de produção. Existe também o modo de produção, que é um modo que no Brasil foi durante muito tempo muito forte, que é a plantation. Na verdade, ela é um grande lote de terra, um latifúndio, onde você planta ou cria um tipo só específico de alimento.
Você vai criar só cabeças de gado ou você vai plantar só, por exemplo, cana-de-açúcar. Mas não vamos aprofundar nisso, que a gente vai falar isso depois. E por último, tem uma forma de habitat rural mais moderno ou mais industrializado, que é a agroindústria, que é a ideia de são fazendeiros, por exemplo, que vivem na cidade e outras pessoas ficam cuidando de suas terras, tá? E esse tipo de produção é um tipo de produção que envolve tecnologia, que envolve grandes tratores, que envolve fertilizante. É uma agroindústria que ela está voltada para o mercado internacional em grande maioria, tá? Então isso é o espaço rural. O espaço rural é tudo aquilo que não é cidade. E já que a gente está trabalhando com os opostos, vamos falar um pouco do que é o espaço urbano. O espaço urbano, na lógica, é tudo que não é espaço rural. Basicamente é a cidade, o espaço urbano. Mas vamos lá, Matheus. Então, já que você está falando um pouco disso de o que é um não é outro, a gente vai fazer uma separação, que é uma separação bem chatinha, uma separação jurídica na lei, porque isso cai bastante como pegadinha em própria questão de Enem, muito em concurso público também, que é a diferença entre município e cidade, tá? O município, ele é uma divisão geográfica, política, no mapa brasileiro, feito na ideia das entidades brasileiras que formam o Estado brasileiro. Então você tem a federação, que é a República, o presidente da República e tal. Aí você tem os governos do Estado e você tem o ponto mais próximo da população, que são os municípios. Em alguns casos, os municípios e a cidade é a parte urbana disso. Os municípios e as cidades elas se confundem. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo cresceu tanto que grande parte da cidade de São Paulo faz parte do município de São Paulo. Existem alguns pedaços do município de São Paulo, principalmente lá no extremo sul, que não são cidade. Ainda é uma relação do município, que é um espaço agrário, um espaço rural, certo? Existem municípios, por exemplo, o município de Guape, no litoral sul do Brasil, no litoral sul de São Paulo, que existe a cidade de Guape, que é uma cidadezinha pequena, na beira do rio Ribeira, e existe todo o município de Guape, que é, em grande parte, quase tudo espaço rural. Então, assim, onde tem plantação, munícipes da cidade de Iguape vão pescar, por exemplo, ou vão trabalhar na terra, onde existem os pequenos ranchinhos para produção de alimento, de arroz, por exemplo. Já nas cidades em si, é onde grande parte, né, o processo de urbanização, de reurbanização da Europa, por exemplo, se deu no final da Idade Média com o desenvolvimento da indústria, ou então primeiro dos manufaturados, né, e depois com a Revolução Industrial com a indústria. A gente tem, por exemplo, a Zona Norte de São Paulo, que é um bairro extremamente industrial. Você vê as casinhas parecidas próximas das antigas indústrias, que tem aquelas chaminés de tijolinho à vista. Quando você pega o trem na linha azul e vai para a Zona Norte, você consegue ver bastante isso. Ali no Brás, você já vê um pouco disso, na Barra Funda, quando você está chegando ali na estação da Barra Funda. Provavelmente vai pegar o trem e ir para Corinthians e Itaquera, né, assistir jogo. Isso tem a ver com a função que as cidades exercem. Cada cidade, assim, as cidades podem ter diversas funções, mas às vezes uma cidadezinha pequena ela tem uma função só. Por exemplo, a cidade de Iguape que eu estava falando, ela tem uma função muito, muito forte da cidade de Iguape hoje. Ela é uma cidade turística, tá? Ela concentra visitantes por causa do turismo. São Paulo é diferente. São Paulo é uma mega cidade, é uma cidade global. Então a gente é uma cidade turística, uma cidade de concentração econômica, é um centro econômico do Brasil. O Rio de Janeiro é a mesma coisa, sendo ainda mais turístico que São Paulo. E quando a cidade, quando ela é muito firmemente fixada em um objetivo, né, em uma função da cidade, e essa função se perde, pode ser que a própria existência da cidade seja ameaçada. Um exemplo que a gente tem muito claro é a cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Detroit faz parte do antigo cinturão de manufaturados americanos. Era onde a antiga indústria americana, do começo do século XX, anterior até,
No começo da indústria dos Estados Unidos mesmo, Detroit era uma das principais cidades, se não a principal cidade industrial dos Estados Unidos. E nos anos 50, 60 e 70, a gente vai estudar isso quando for falar sobre divisão internacional do trabalho, essa cidade acabou perdendo função. Por quê? Porque com a globalização e com o processo de neoliberalismo, que a gente vai falar certinho, mas eu vou pôr umas imagens para vocês verem Detroit, a cidade virou uma cidade fantasma. Por quê? Porque antigamente você não fazia os carros da Ford, por exemplo, em Detroit. E hoje em dia eles não ficam mais lá. As maquinadoras, as montadoras ficam no México, por exemplo. Ou então aqui no Brasil. Grande parte da indústria americana saiu dessa antiga região e foi para outros lugares, seja no mundo, seja em outros lugares dos Estados Unidos. Então a cidade virou quase uma cidade fantasma. Se vocês procurarem no Google aí Detroit Cidade Fantasma, vocês vão ver imagens aterradoras da cidade. Realmente, parece muito aquelas ideias de filme de cidade fantasma. Tudo abandonado. Porque a cidade perdeu a sua função principal. Tá? Então isso é o que acontece no ambiente urbano. O ambiente urbano também concentra grande parte hoje da população. Por quê? Porque existe um processo, e isso é um processo importante de se estudar no terceiro mundo. No primeiro mundo é um pouco anterior, mas no terceiro mundo isso acontece, que são os países subdesenvolvidos tipo a gente, acontece muito rápido, que é o processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? O processo de urbanização é quando o crescimento da população das cidades cresce em relação ao crescimento da população no campo. Significa que existe cada vez mais pessoas na cidade e cada vez menos, relativamente, pessoas no campo. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira tem a ver com crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo, Matheus? É crescimento de vegetal? Não. Crescimento vegetativo é o conceito de crescimento populacional. Como que a gente faz isso? É a quantidade de pessoas que nasceu menos a quantidade de pessoas que morreu. E aí você tem aí um saldo positivo ou negativo. Se o saldo for positivo, significa que a região, o país, o lugar, tem um crescimento vegetativo positivo. Então a população está crescendo, está nascendo mais gente. Se você tem um saldo negativo, significa que a região está perdendo moradores, porque morre mais gente do que nasce naquele lugar. Isso é uma maneira que, por exemplo, foi das formas de crescimento da população na Europa, por exemplo, porque nas cidades você tem acesso a médico, você tem acesso a diversas coisas que no campo é muito mais dificultado, pela própria lógica de distância entre as coisas, né? E existe também um outro fator que está relacionado a essa facilidade ao emprego, aos direitos, a própria qualidade de vida, de certa forma, que a cidade pode vir a oferecer, ou que a propaganda que se faz da cidade que ela oferece, que é o chamado êxodo rural, que é quando as pessoas, né, os camponeses, se veem por diversos motivos. Pode ser por pressão de latifundiários, que é algo muito comum no Brasil, pode ser pelo próprio crescimento e desenvolvimento da cidade. Aí você está no campo pobre e olha para a cidade como uma terra de oportunidade, e aí a família se muda do campo para a cidade. Isso é o processo que no Brasil foi muito intensificado nos anos 70. A Zona Leste, por exemplo, de São Paulo, ela cresce nos anos 70 assim, de uma forma exponencial, porque as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade em busca de oportunidade. Então, essas são as principais formas de você ter um processo de urbanização. O processo de urbanização ele acontece em todo o mundo. Alguns países têm controle maior sobre isso e alguns países têm menos controle. E aí, em países que têm menos controle, você tem a possibilidade, né, menos gestão sobre as pessoas, você tem a possibilidade de acontecer os problemas urbanos que a gente vive hoje em São Paulo. Vamos dar um exemplo de São Paulo, que a gente vive na Grande São Paulo. Eu sou de Taboão da Serra, o cursinho é de Osasco, mas todo mundo vive na Grande São Paulo, né? Que é exatamente o primeiro de tudo o efeito da conurbação, que é essa questão do crescimento gigantesco da cidade de São Paulo, que faz com que os outros municípios em volta, né, que também cresceram, se encostem uns nos outros e formem uma grande massa de uma grande São Paulo, uma cidade que é totalmente interligada, uma grande cidade interligada de vários municípios. E aí você cria também problemas de, por exemplo, da questão da migração, sabe, pendular, das pessoas morarem
longe dos seus trabalhos, porque elas moram na periferia e trabalham no centro. São coisas que a gente vai falar quando a gente falar especificamente de urbanização do Brasil. Mas é importante vocês saberem que isso tem a ver com os dilemas do crescimento do espaço urbano de forma não planejada, certo? Mas assim, de forma bem resumida, a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano é essa. No espaço rural, a gente tem a relação do homem com a terra, e aí independe da forma como isso acontece, você tem vários modos disso acontecer, do modo tradicional do Chico Bento que a gente imagina, ao modo mais tecnológico, high-tech, de fertilizantes e do agroindústria, né, o agrobusiness, e a gente tem as cidades. E nas cidades a gente tem toda a relação... a gente vive numa cidade, é difícil explicar o que é uma cidade, né? A cidade é onde as coisas acontecem diferente no campo. Onde a gente tem a concentração das pessoas, circulação em automóveis, a oferta e procura por empregos, o processo de industrialização se deu muito nas cidades, hoje tem mudado um pouco, ido para longe das cidades por causa da poluição, que é uma característica também das cidades, mas, assim, sendo bem resumido, para fazer essa aula ser bem mais rápida do que as outras, porque essa aula é uma aula preparatória, é mais ou menos isso que vocês precisam saber, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar mensagem, deixa um comentário, estamos aqui para isso, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula, beijo para vocês.